Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer um review do GD128 Plus da GVDA. Esse multímetro tem dado o que falar pelas características dele, precisão e robustez. Sem contar que é um multímetro de baixo custo também. Então vale a pena a gente dar um teste aqui e vamos ver se realmente ele entrega o que o pessoal tem comentado aí nas redes, ok? Então vamos lá, ele vem num estojinho firme, um estojinho rígido aqui, bom para transporte. Tá ele aqui de um lado, uma película protetora. Realmente ele não é naquele estilo celular, ele parece mais largo, um pouquinho mais pesado, emborrachado, ou seja, bom para transporte, para trabalho em campo, parece firme e robusto. Vem um manualzinho de instruções e em acessórios são os acessórios tradicionais. Um sensor termopar tipo K para medida de temperatura, o cabo de alimentação, na verdade aqui o de carregamento, né? Já que ele tem bateria recarregável, e pontas de prova tradicionais, tá? Nada demais, bem padrão, até porque pelo preço dele não tem como ser um valor, ter tantos acessórios diferenciados, né? Tem um pezinho aqui, aqui já nota-se que tem uma lanterna do tipo LED, fica bem firme na bancada, botão liga-desliga e aqui o carregamento, né? Diferentemente dos outros, ele usa um plug normal aqui para conectar e um USB do outro lado para você ligar num carregador USB qualquer. Provavelmente ele já deve ter alguma carga, então vamos dar uma ligada nele. Vou segurar aqui por 2 segundos, ele é bem colorido, um display bem grande, bem visível. Ok? E apenas 5 botões, porque ele é do tipo Smart. Detalhe, esse instrumento é um 10.000 contagens, o que já faz uma diferença com relação aos modelos mais simples de 6.000 ou de 4.000 contagens. Tem algumas características bem interessantes, como corrente AC e DC até 10 amperes, tensão AC até 750 volts, DC até 1000 volts, escala de diodo e continuidade, resistência até 100 megaohms, capacitância até 100.000 microfarads, frequência até 10 MHz, temperatura entre menos 40 e 1000 graus, ok? Ele tem um overload protection para as escalas de resistência e capacitância de 250 volts, né? Ou seja, a prova de erro, né? Você ligou uma tensão na escala de capacitância ou de resistência, ele tem uma proteção até 250 volts nessas escalas, o que dá uma ajuda aí para quando a gente está distraído, né? Eventualmente você pode ligar errado, mas de qualquer forma, se tiver no automático, ele vai varrer tensão, resistência e continuidade automaticamente. Ele vai detectar aqui porque ele é Smart, do tipo Smart. Só as escalas que estão aqui em amarelo que não vão ser detectadas automaticamente, ou seja, capacitância, diodo, tem uma escala especial de milivolts, tem as escalas de NCV e Live aqui também, e as escalas separadas de miliampere e ampere. Ele também identifica aqui com luzes quais são os bornes que devem ser utilizados. Isso é bem interessante também para a gente não confundir. Então, por exemplo, aqui em função, eu vou apertar aqui no modo manual. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay continua fornecendo as suas placas profissionais aqui para o canal. Mantenha a sua promoção de 10 placas 10x10 dupla face por $5. Lembrando que se for a sua primeira compra, você tem $5 de desconto. Então vale a pena escolher um frete mais em conta e fazer o pedido. Muito simples fazer o pedido, clicando aqui em cotizar, escolhendo o tamanho da placa, o número de cópias que você precisa e algumas características como cores, etc, para depois fazer o cálculo e partir para a opção do frete. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. O primeiro toque ele já foi para DC, colocou uma grande escala, um bar gráfico aqui também. Depois ele foi para resistência, continuidade, diodo, capacitância. Olha, ele está piscando esses dois aqui para capacitância. Agora repara, se eu for lá para corrente, miliampere, piscando esses dois, que é onde eu devo colocar os leads, e aqui ampere,
piscando esses dois aqui, indicando o lead, onde você deve conectar o lead corretamente. Tá? Então aqui na seta de funções eu corro manualmente. Posso escolher o range manual por aqui, ok? Se tiver mais de uma função na escala, por exemplo, quem tem mais de uma função aqui, em milivolts, se eu pressionar Select, eu troco de DC para AC True RMS. Lembrando que ele é um True RMS, né? Ok? Em Select. Se eu pressionar esse botão por mais de 2 segundos, eu ligo a lâmpada. Aqui, a lanterna. Eu ligo a lanterna para iluminar o local. Se eu pressionar novamente, eu apago a lanterna. Ok? Tem função também de máximo e mínimo. Aqui indicando o valor máximo, indicando o valor mínimo. Tá? Eu posso ter, ou se eu apertar, se eu ficar segurando, eu desligo o máximo e mínimo. Bem bacana. Além disso, congela no hold aqui o valor, ou o valor relativo se eu ficar pressionando para zerar as pontas, no caso de medida de resistência de baixo valor. Ok? Proteção para fusível nas entradas, tanto de miliampere como de ampere. Fusível interno. E como eu comentei, bateria recarregável. Então agora a gente vai testar aqui a precisão desse aparelho para ver se é tudo que comentam. A princípio eu gostei muito do display e dos recursos e das escalas também, ok? Bom pessoal, vamos começar aí pelo tradicional. Vou colocar aqui tensão DC e vamos comparar aqui com o 61E Plus, que a gente sabe que está calibrado, tá? Então vou colocar aqui 5 volts, 4.994, 4.982, ok? Vamos partir para 10 volts, ok? 20 volts, bem próximo o resultado, né? 30, 40, 50, 60 volts. Ok, muito próximo, 60.04, 59.97, 96, diferença muito pequena entre os dois. Agora eu vou fazer o seguinte, vou direto no padrão de tensão de precisão, 2,5, 5 volts, 7,5 e 10. Vou ligar da mesma forma os dois juntos, tá? Primeiro 2,5. 2.498, 2.504, ok, 5 volts, diferença dentro da mesma proporção, 7,5 volts, GVDA um pouquinho acima, o 61 um pouquinho abaixo dos 7,5 e 10 volts. 10 e 9.99. Tá, bem preciso, ok? Passando bem. Vamos agora para as tensões AC. Eu vou ligar direto no Variac. Tá? Então a gente vai colocar aqui em AC. E aqui, como ele está em Smart, ele já caiu para AC. Eu desliguei o DC, ele já foi para AC automaticamente. Vamos lá. 22 volts, 22.7 cravado. Vou botar uma tensão logo mais alta aqui, perto de 100 volts. Ok. 100.90, 100.80, 100.90. Batendo bem. Esse aqui tem um dígito a mais acima do 100, né? Porque esse aqui é 10.000 contagens. Então repare que até 9.999 ele vai te apresentar duas casas decimais. Tá? Aqui, ó, 90 volts. Agora, acima de 100 volts, como ele é 10.000 contagens, ele vai cair para uma casa. Enquanto esse aqui fica com duas, porque esse aqui é 22.000 contagens. Mas ok. E vamos aqui para fundo de escala, 150. 150 batendo bem, medindo muito bem a tensão AC sem grandes dificuldades, ok? Bom, pessoal, como eu comentei, ele é Smart, então ele vai variar aqui entre tensão, resistência e continuidade de uma forma automática. Ele vai detectar se eu estou colocando tensão, tanto AC quanto DC, resistência ou continuidade. Por exemplo, se eu juntar as pontas de prova, ele já detecta que é continuidade
deu bip, acendeu aqui e está mostrando 0 ohm. Ok? Se eu abrir, normalmente. Agora, se eu colocar um resistor, por exemplo, o resistor de referência que eu tenho aqui, que é 7,49 kΩ, quase 7,5 kΩ, eu vou colocar aqui, ele vai detectar que é um resistor e vai me fazer a medida. Olha lá, 7,5 kΩ. Mediu aqui, já detectou e parou aqui em resistência, não é continuidade. Mesma coisa que se eu colocar aqui sem mexer na escala, né? Sem mexer em nada, e botar os meus 2,5 volts aqui do padrão, ele vai detectar que é uma tensão e vai colocar 2,5 volts aqui. Ou seja, eu não alterei escala nenhuma, ele detectou sozinho essas três funções. Fora dessas funções, como eu já comentei, você tem que ir manualmente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui em capacitância. Aqui em capacitância, a gente pega um capacitor qualquer e faz a medida direto. Vamos pegar esse eletrolítico aqui de 4,7 microfarads e vamos medir direto no componente aqui. Tá lá, indicando 4,621 microfarads, ok? Medindo corretamente aí o capacitor de 4,7. Então esse a gente tem que ir manualmente. Ele tem uma escala bem larga, né? Ele vai até 100.000 microfarads. Então dá para medir aí capacitores altos com ele, sem grande dificuldade. Correndo aqui, a gente tem a escala de milivolts, que é bem interessante, tem uma escala de milivolts para eletrônica, bem mais preciso, né? A escala de frequência, a gente vai fazer um teste aqui com um gerador de funções. Temperatura, vamos ver. Ok, ele mostra a temperatura ambiente em Fahrenheit em cima e Celsius embaixo. E tem o termopar para a gente fazer a medida pontual, né? Se quiser detectar, aí, por exemplo, temperatura de um dissipador de calor ou algo desse gênero. Depois a função NCV Live, lembrando que em Select aqui eu troco para Live. Live eu vou estar piscando aqui o borne do input, porque eu vou testar se é fase ou neutro com esta ponta de prova no Live. Quando for fase, e não vai acender quando for neutro, ok? Na opção de NCV é por proximidade. O sensor NCV, salvo engano, deixa eu ver aqui, ele não indica a posição exata, mas normalmente é aqui na parte traseira, ok? Onde você aproxima. É isso mesmo, eu estou induzindo aqui com a mão, ó, botando aqui atrás, ele está detectando alguma coisa. O campo elétrico aqui do laboratório, tem muita coisa ligada. Então, em NCV ele faz o teste sem contato de energia. E depois as escalas de corrente, né? Que você tem uma exclusiva para miliamperes e outra para amperes, que vai até 10 amperes. Tá? Sendo que o borne, obviamente, vai do lado de cá. Então, vamos testar aqui frequência e ver se ele tem um alcance tão bom quanto outros aí que a gente tem testado. Muito bem, ligando aqui frequência, eu botei 1 kHz, ele está medindo 1 kHz aqui, ó. Aqui está medindo 0,099998. Pequena diferença. Esse aqui está arredondando 1 kHz. Vamos subir para 10 kHz. Depois eu subo num range maior. 10 kHz, ok. Agora vamos a 1 MHz direto. 1 MHz, 1000, muito bom. Aqui deu 0,099998. Vamos a 5 MHz. Diz ele que vai até 10 MHz, né? 5 MHz, ok. 10 MHz. Ok, 10 MHz. Subindo agora para 15 MHz. Mediu numa boa. Vamos para 20. Também 30 MHz, normalmente é aqui que é o limite dele. Exatamente, ó. Em 30 esse aqui não mediu, esse daqui mediu, 29,99. 30 não vai, agora 25 MHz. Também não, aqui deu 25, lá não. 22 MHz. Oh, quase. Então é 20 mesmo, limite 20, só que o spec dele é de 10, né? Então ele está dobrando aqui a escala
oficialmente informada pelo fabricante, tá? Que seria de 10 MHz o limite, fazendo 20, medindo bem, e frequências baixas também, medindo muito bem. Vou botar, por exemplo, 55 kHz. Tá lá, 5501 kHz. Muito bom. O frequencímetro dele de acordo aí com as expectativas. Então vamos lá, pessoal. Eu liguei minha carga eletrônica aqui. Os 2 amperímetros agora na função de ampere estão em série. Eu coloquei 10 volts na fonte e vou colocar 1 ampere. E vou aumentando essa corrente, ok? Corrente DC. Então vou ligar aqui a carga agora. 1 ampere, mostrando 995, 0995, 0993, ok. Vamos subir a corrente para 2 amperes. 199, 199. 3 amperes, 299, 298. 4 amperes, batendo igualzinho. 5 amperes. 6 amperes. 7 amperes. 8 amperes, 9 amperes, ok, 9 amperes, medindo bem também, mínima diferença entre os dois. Desligando, amperímetro também mostrando ser bastante fiel aqui em termos de medida. Bom, um fato interessante é que eu colocando aqui mínimo e máximo, eu vejo qual foi a variação, né? Mínimo, tá em mínimo aqui, eu botei mínimo, deu 0 ampere, cara, comecei de 0, né? E máximo 8.999, lembra que eu cheguei aí a 9 amperes. Então eu pressionando máximo e mínimo, ele vai me indicar quais foram os 2 extremos das medidas, das últimas medidas que eu fiz. Isso é interessante, né? Para você ver qual foi o pico, né? Usar essa função de máximo e mínimo. Ok, pessoal? Bom, basicamente essas são as funções principais do GD128 Plus da GVDA, um multímetro de baixíssimo custo. Hoje em dia vale a pena a gente pesquisar, porque aqueles multímetros muito baratos, a diferença deles para esse daqui é brutal em termos de recursos. Esses aqui são muito superiores em vários aspectos, ok? E a diferença de preço hoje não é tão alta assim. Um pouco mais de investimento, você tem um multímetro completo para a bancada e é um True RMS ainda por cima. Eu não testei a questão True RMS dele, mas a gente pode testar, ok? Ele não indica a categoria CAT. Quando ele não indica a categoria CAT, embora ele diga que tem proteção, ele é protegido por fusível nas 2 entradas de corrente aqui, e tem um anti-burn aí também para você quando você liga errado e tal. Eu não recomendo você usar em quadros de distribuição, tá? A utilização dele é mais para eletrônica mesmo em campo, eletrônica, se limitar na bancada por conta da questão da categoria de segurança dele que o fabricante não indica, tá? Então é melhor respeitar essas condições e usar sempre numa condição de bancada depois das tomadas, né, para dentro, não evitar de mexer em quadro, ok, pessoal? Vamos dar uma olhada no RMS dele, no True RMS? Bom, pessoal, vamos avaliar a banda passante do True RMS, que nem a gente fez num vídeo recente. Segundo o fabricante, ele consegue medir True RMS até 1 kHz. Não é uma banda muito larga, tem outros que vão muito além de 1 kHz, mas é um True RMS, porque os modelos mais clássicos vão medir só a 60 Hz. Qualquer coisa acima disso, ele não vai medir corretamente, né? Isso do ponto de vista de frequência. Eu não estou nem mudando a forma de onda. Eu vou colocar uma senoide 60 Hz, 7 volts RMS agora do meu gerador. E vamos ver aqui a resposta dos dois. Tá lá, 6.9, 6.9, tá ok. 60 Hz, tá? Agora eu vou botar 400 Hz. 400 Hz, mesma tensão. Ok, 6969. 1 kHz, que segundo o fabricante seria o limite deste. 69697, ó, batendo certinho. Vamos pular para 2 kHz. 69 aqui, 67 aqui. Você vê que ele já perdeu, então ele não responde acima de 1 kHz, tá? Vamos botar uma frequência bem mais alta aqui, 5 kHz. 69 aqui, 36 aqui, ele já perdeu completamente.
Bom, pessoal, é um multímetro bastante interessante, até mesmo por conta do preço. Vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem tiver interesse de dar uma olhada, ok? E é mais uma opção de baixo custo, boa robustez, não sei quanto a durabilidade dele, mas o GVDA antigo que eu já tinha testado durou muito tempo, sem problemas. Tá? Eu não uso mais ele, mas durante o período que fiz vários testes aqui, ele suportou bem. Agora, esse modelo novo eu não sei, o GD128 Plus, mas tudo indica que também seja robusto e durável como os anteriores. Ok? Se vocês gostarem desse review, clique no like, se inscreva no canal que é muito importante e até o próximo vídeo. Um grande abraço.